Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia, boa noite, querido. Você está feliz? Glória a Deus. Amém? Você abriu lá em Salmos capítulo 2, versículo 8. Diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Esse salmo é um salmo messiânico. Esse salmo está falando a respeito do Messias. Vemos o autor aos Hebreus usando este salmo. Se não me falha a memória, em Hebreus capítulo 2, a partir do versículo 3 e 4, nós vemos o autor aos Hebreus usando este salmo para falar a respeito do Messias. Então, o que está acontecendo aqui? Esse é um salmo profético. É um salmo que fala que quando Jesus voltar na sua segunda e última vinda, ele virá para reinar sobre toda a terra. Nós vemos também essa profecia messiânica quando Deus fala com Davi, fala: olha, através de você eu vou estabelecer meu rei, e o seu sucessor, a sua genética, a sua genealogia, de você vai sair um rei, e esse rei vai ter um trono, e esse trono vai ser inabalável, esse trono dele vai ser eterno. E ele não estava falando a respeito de Salomão, ele estava falando a respeito de Jesus. Em Apocalipse capítulo 5, versículo 9, a gente também hoje vai abrir um pouquinho a palavra. Eu estou crescendo, avançando na unção do ensino, então a gente vai chegar num bom lugar, amém? Diz assim, capítulo 5, verso 9... o Rodrigo citou esse texto pela manhã, ele não leu, mas ele citou. E cantavam um novo cântico dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. E para nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Então agora nós vemos o João escrevendo a respeito de Jesus, aquilo que estava vendo. Ele está dizendo que esse rei, ele comprou gente de todo povo, raça, tribo, língua e nação, e do seu povo ele fez reis e sacerdotes. O que é interessante no Salmo capítulo 2 é que nós vemos essa profecia sendo ela uma profecia messiânica, falando a respeito de Jesus. Só que o que o salmista não via é que escondido em Cristo tinha um povo. Abra sua Bíblia comigo lá em Efésios. A gente vai alinhar nossa perspectiva. A gente vai olhar da onde nós estamos de fato e verdade. Esses dias, eu estava ministrando a palavra em uma igreja e saltou para mim duas palavras para mim. E eu achei interessante. Uma é realidade e a outra é verdade. Às vezes, nós estamos vivendo uma realidade. E o que é uma realidade? É aquilo que seus olhos veem, é aquilo que você consegue apalpar, é aquilo que você está vendo, está tangendo, você está percebendo, é real. Mas nem sempre aquilo que é real é verdade. Você sabia disso? Nem sempre aquilo que é real é verdade. Quer um exemplo? A doença é real, ela pode estar no seu corpo, você pode estar tendo sintomas, mas isso não quer dizer que ela seja verdade, porque a verdade é que Cristo levou sobre si todas as dores e enfermidades. O castigo que nos dava a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras nós fomos sarados. A doença é realidade, mas ela não é verdade. Então a gente vai alinhar um pouquinho a nossa perspectiva. Capítulo 1. E aí a gente vai ler a partir Efésios 3, 9. Diz assim:
Você achou? Ah, tá na tela. E demonstrar a todos qual seja a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. O que o autor aos Efésios está dizendo aqui? Ele está dizendo aqui que Deus tinha um segredo, e ele vem revelando o seu segredo à medida das eras. E então nós vemos o salmista, inspirado pelo Espírito, contando esse mistério que ainda não era conhecido. Só que quando o segredo de Deus é revelado, e mistério esse se chama Cristo, então não há nada em oculto que não venha a ser revelado. Agora Cristo traz consigo também um segredo. E que segredo é esse? Um povo escondido nele. E aí nós vemos o que Paulo está dizendo. E demonstrar a todos a comunhão do mistério, que desde os séculos esteve escondido, mas agora pela igreja. Esse povo que estava escondido em Jesus, agora é manifesto. E o que manifesta com a igreja? A multiforme sabedoria de Deus agora seja conhecida dos principados e potestades no céu, segundo o eterno propósito de Deus que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Agora a igreja se estabelece. Nós estamos vivendo o tempo, a dispensação da igreja. Diga para o irmão que está do seu lado: você é igreja. E se você não for, hoje é dia de se tornar. Você é a igreja de Deus. Aleluia. Agora leia o texto novamente. Salmos 2, versículos 8 e 9. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de olheiro. O que está acontecendo agora? Aquilo que estava somente para Cristo, hoje, através da vida pela fé, pelo sangue de Jesus, eu e você podemos desfrutar dessa promessa. Eu e você podemos viver dessa forma. Pede-me e te darei as nações por herança. E não tem como falar sobre as nações por herança e não lembrar do grande fundador do nosso ministério. Um homem que morava nos Estados Unidos, até então um caminhoneiro, e então recebeu um encargo de Deus. Pensa, ele poderia pedir a Deus muitas coisas. Ele poderia pedir a Deus uma mansão. Ele poderia pedir a Deus, talvez toda a América, todos os Estados Unidos, toda a América do Norte. Mas não. Por ele viver em comunhão com Deus, ele sabia exatamente o que pedir. E o Senhor o enviou para o Brasil. E o Senhor o trouxe para cá, para estabelecer a palavra que hoje mudou a minha vida, que mudou a sua vida. E sabe o que é interessante? Apóstolo Bud não foi enviado a outro povo, a não ser o povo que já era cristão. Ah, então, você está dizendo, não, irmão, preste atenção. O evangelho vai ser pregado e as pessoas vão ser acrescentadas por Deus. Vai haver salvação, porque senão não tem evangelho. Mas o objetivo desse homem, consciente de quem era e daquilo que estava sobre ele, era pregar a palavra, era abrir os olhos do povo. Por quê, irmãos? Porque, vou dizer uma coisa para você, não adianta você ser povo de Deus,
Não adianta você dizer que é povo de Deus se você não conhece o Deus do seu povo. Por quê? Porque senão você vai sair do Egito com saudade da cebola. Às vezes existem alguns testemunhos que dá até tristeza, porque a pessoa, depois de contar toda a vida pesada que teve lá fora, mais um pouco falta bater na barriga e dizer: saudade. Você está rindo, mas é verdade. A gente olha, às vezes a gente sente saudade do que viveu. Meu irmão, pensa, você estava morto. Tudo que você fazia, não fazia porque queria, não, fazia porque era escravo. Não era liberdade, não, isso é escravidão. Você era escravo dos seus próprios desejos e vontades. Ah, Julia, então eu tenho que jogar fora tudo que eu vivi? Não, existem coisas que são coerentes, importantes, pontuais na sua vida. Mas, meu irmão, não se orgulhe do seu passado. Porque Cristo apagou seu passado. Se ele fosse importante, tinha um arquivo de memórias ali no céu. Para quando você, não, mas peraí, isso aí é por causa daquele 88. Vamos ver aqui. Entendeu? E não é, irmão. Ele pegou a tua história antiga, ele olhou e falou assim: não serve de nada. Jogou no mar do esquecimento, pegou um caderno novo, pegou seu nome, escreveu lá, falou assim: agora a gente começa uma nova história, entendendo quem ele é, o que ele pode, qual é o encargo que está sobre ele, a missão que rege ele e qual é o seu destino final. Precisamos olhar com a perspectiva certa. Então pensa, um homem saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil pregar uma palavra que até então as pessoas já conheciam. Mas sobre ele havia um encargo de Deus em manifestar o reino de Deus. E, irmãos, nós já tivemos uma série de mensagens falando sobre o reino. E se você olhar, você vai ver que quando Jesus vem para a terra, ele traz consigo o seu país. Pensa, uma geografia dentro de outra geografia. O reino de Deus invadindo a terra. O mais valente que o valente, atando o valente e saqueando aquilo que tinha sido roubado. Nós vemos Jesus fazendo isso, trazendo a cultura do seu reino, a economia do seu reino, a forma de vida do reino no meio da terra. É por isso, meu querido, que eu e você somos um povo diferente. É por isso que a nossa linguagem é diferente. É por isso que a gente numa fila de banco, quando alguém começar a reclamar, da sua boca tem que sair fé. Por quê? Porque é a sua linguagem, é o seu idioma. Você já percebeu o emblema da sua igreja? É um farol. E qual é a função do farol? A função do farol é iluminar lugares escuros. Então, se você está aonde está, é porque lá precisa de luz. E o que você precisa fazer? Pede-me e te darei as nações por herança. Pensa, meu irmão, é herança. Deus não está falando assim: olha, você vai ficar 15 anos como diácono, entendeu? Dá o dízimo durante esses 15 anos, uma ofertinha especial, e quem sabe te dou um bairrozinho. Não, meu irmão. Quando você voltou para casa, quando você retornou à sua origem, que é Deus, Deus é a nossa origem. Quando você voltou para o seu pai, ele abriu o testamento e falou: opa, aqui meu filho, o que é dele? As nações. Pensa, Deus pega um homem que fazia esculturas pagãs. Aquele homem, aquela família, era especialista em esculturas pagãs. Deus chama aquele homem e fala assim: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa do seu pai
e vem para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, você vai ver Abraão caminhando com Deus. Só que chega um tempo que o que Deus prometia a Abraão era muito grandioso. E então Deus fala assim: olha, só olha. Olhou, é teu. Olhou, é teu. É esse lado aqui que você quer, é seu. E por que eu estou falando isso? Porque nós somos uma igreja missional. Nós temos uma missão. A sua igreja tem missão, visão e valores. Nós sabemos para onde estamos indo. Nós não estamos como Alice, aguardando um gato ou alguma coisa sinalizar onde é que está o chapeleiro. Não, querido. A gente sabe para onde está indo. A gente sabe o que nos aguarda. E eu achei incrível a percepção que o nosso pastor teve pela manhã. E ele falou: o Senhor quer nos apresentar para o nosso bairro. Irmãos, existem muitas igrejas na cidade, mas Deus está nos tornando uma igreja para a cidade. Igrejas na cidade temos aos montes, mas está na hora da cidade olhar para nós e clamar. E nós vamos responder à altura. Pede-me e te darei as nações por herança. Querido, o lugar onde você está é seu. Ontem de madrugada, porque eu estava meditando, eu acho que eu nunca li um livro tão rapidinho, mas ele é um livreto bem rapidinho. Do nosso irmão Reagan, Você Pode Ter o que Você Diz. Nós temos na nossa livraria, eu até esqueci de trazê-lo. E eu já tinha ouvido aquele testemunho inúmeras vezes da cura dele, mas ontem à noite foi rema para mim. E eu estava aos prantos, lendo aquele livro. Irmãos, aquele rapaz se apegou a um texto da palavra. E ele disse: se você tiver fé para dizer aquele monte, ergue-te, tudo o que você pedir será feito. E então, ele ainda doente, ele ainda à beira da morte, dizia com sua boca: eu sou curado. E dizia o texto, e dizia a palavra, e dizia a palavra, e dizia a palavra, até que o corpo dele precisou se render à verdade. Porque a doença que estava sobre o corpo dele era uma realidade, mas não era verdade. A verdade é que ele foi sarado e curado na cruz do Calvário. O corpo dele precisou se render a essa verdade. E aí ele volta à praça da sua cidade, porque ele disse que voltaria lá, andando com suas pernas. E então aquele homem começa a viver daquele estilo de vida de fé, declarando e confessando, e nós somos hoje abençoados pela revelação que esse homem de Deus teve. Missão. Querido, se você está no bairro em que está, na cidade onde está, é porque Deus te chamou para mudar aquele lugar. Não viva mais uma vida sem propósito. Ah, Juliane, mas eu não prego, eu não canto. Mas você é filho de Deus. E isso já é suficiente. Eu conheço a história de um evangelista que todas as vezes que ele descia do avião, ele colocava os pés na cidade onde pregava e ele dizia: Satanás, esse espaço é muito pequeno para nós dois. Está na hora de sair porque eu cheguei. Querido, está na hora de você carregar de fato a embaixada do reino. Se você não sabe, está lá escrito. Deixa eu... Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 5, versos 20 e 21. Você só me acompanha. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse. Exortação não é correção. Vamos entender. A palavra exortar é levantar. Ok? Então, quando você está sendo exortado, não é para você ficar pior, é para você se levantar. Amém? Exortado é como se Deus, presta atenção,
Deus. A gente está falando do cara. O Todo-Poderoso, mais conhecido como El Shaddai. Aquele que disse, haja e ouve. Ele criou os mundos. Ele não só criou a terra não, os mundos, os universos. E há uns anos o pastor Alex trouxe um vídeo falando sobre os universos, irmãos. É imenso. Falar um negócio para você é louco. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo. Como se Deus, o Todo-Poderoso, El Shaddai, o Eterno, aquele que está acima do tempo, exortasse por nosso intermédio. Meu querido, oh Jesus, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconciliei com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que Paulo está dizendo aqui? Agora, meu amor, meu irmão, você é embaixador. E agora você fala por Deus. Sabe quando você precisa dar carteirada? Você é policial federal, civil. Ah, eu sou policial. Aí a pessoa fala, opa, o senhor quer uma água? Então, querido, você pode dar carteirada. Por quê? Porque agora você fala em nome de Deus. E que tipo de carteirada é essa? É simples. Sua casa está vivendo caos. Você vai dizer para o diabo, ô diabo, tudo bom? Está na hora de sair. Por quê? É Deus. E com Deus não tem caos. Vai ter que sair. Você não vai pedir por favor. Você não vai pedir dá licença, seu diabo, se puder, saia desse corpo. Não. Ele vai ter que sair. Por quê? Deus perguntou, pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Pisou é seu, se é seu é de Deus, se é de Deus tem que sair. Como o Rodrigo de manhã falou, mexeu com você, mexeu com Deus, meu amigo. Coisa séria é mexer com Deus. Porque às vezes a gente tem muito medo do diabo. Irmãos, da mão do diabo Deus tira. Quem é que tira da mão de Deus? Alô, você está aqui? Da mão do cão, Deus tira. E da mão de Deus, quem tira? Fica para a meditação da igreja. Vamos continuar. Aleluia. Você está aprendendo alguma coisa essa noite? Glória a Deus. E você é isso, meu irmão. Você é filho de Deus. Você é filho de Deus. As nações da terra Ele te deu por herança. Você não precisou requerer nada. Você não precisou ir até o estatuto dos filhos de Deus. Não. Se você é filho de Deus, já é seu. Se já é seu, quem está naquele terreno está ilegal. Quem está naquele lugar está ilegal. Por quê? As nações Ele me deu por herança. Mas pensa, esse tipo de herança é para filho maduro. É para filho que tem autoridade. Porque, irmãos, o Senhor está nos ajustando. O Senhor está nos arrumando. A percepção que eu tenho no meu espírito é como se Deus estivesse dando os toques finais. Sabe, os pequenos ajustes da roupa, essas coisas, para uma celebração grandiosa. Por quê? Porque está na hora, irmãos. Se você é menino na fé, viva a sua fase de menino. Amém? Paulo vai dizer, quando eu era menino, eu andava como menino, eu falava como menino. Seja um bom filhinho de Deus, um menininho de Deus. Está tudo certo. Só que se você já não é mais menino, está na hora de você sentar à mesa e não pedir o pai para botar seu prato. Está na hora de se sentar à mesa, servir-se daquilo que a mesa está disponível, sentar-se com um pai, com um filho maduro e perguntar, pai, o que é que você quer?
bom ser menino, sabe por quê? Porque a gente não tem muita escolha. A gente ganha o presente que quer, a gente vai para o lugar que... Sabe, a gente vai porque a gente é criança, a gente está felizão. Se é uma calóia azul, se é vermelha, se é rosa. Eu não sou velha, mas eu tive uma calóia. Deve ser a mais moderna das calóias, mas eu tive. Irmão, coisa boa é que tipo, caiu, machucou, a mãe beija. A gente sabe que beijo não cura, né? Mas naquela hora cura, não é? Não naturalmente falando, o amor, né? Aquela coisa, a comida feita com amor, aquela coisa bonita, romântica. Mas a gente sabe que a gente não tem um pastor tão romântico assim, de romantizar muitas coisas. E a gente vai aprendendo isso também. Não, estou falando... Não no casamento, irmãos. Corrigindo. Mas você vê que ele não é tão poético. Ele não romantiza muita coisa. Ele não floreia muita coisa. Me perdoa, não era isso que eu queria dizer. É ótimo porque assim acontece rápido. Glória a Deus. Consertou, levantou, vamos embora. Entendeu? Nós vivemos, graças a Deus, a clareza do Evangelho aqui nesse lugar. Glória a Deus por isso. Que você não enfeitam-se o pavão dizendo, olha, você vai ganhar muitas coisas. Não tem aqui isso. Você já ganhou muitas coisas, porque a Bíblia diz isso. Então a gente tem um evangelho bem claro, bem esclarecido. Então quando a gente é criança e está tudo bem ser criança. Mas vai chegando uma fase que nós precisamos assumir a responsabilidade. Vai chegando uma fase em que nós precisamos nos sentar à mesa, não para requerer algo do Pai, mas saber qual é o desejo do Pai, qual é o encargo para nós, o que nos cabe, da parte que precisamos fazer. Por quê? Porque já vivemos a fase. Nós já vivemos essa fase. Nós amadurecemos, nós crescemos. Olha para a sua vida há 11 anos atrás, olha para a sua vida agora. Veja os feitos do Senhor. Só que agora está na hora da gente falar aqui. Um pouco mais sério. Sabe, Deus não quer que nós sejamos curados para que a gente apenas explane a nossa cura. Mas para que as pessoas saibam que Deus ainda cura. Deus não quer te enriquecer para que você esbanje seu dinheiro. Não, o seu dinheiro tem uma missão. A sua vida como marido tem uma missão. A sua vida como esposa tem uma missão. Querido, num tempo aonde a família está sendo desconstruída em pequenos pedaços de quebra-cabeça, nós vamos viver aquilo que a palavra diz que nós devemos viver. Então, como um farol, nós vamos nos colocar no lugar exato que Deus quer que estejamos, para que a gente possa trazer luz àquilo que está escuro. Deus está falando aqui, essa profecia está falando de um Cristo que já fez a sua primeira obra. Um Cristo que veio e como uma ovelha muda, padeceu. Morreu no nosso lugar. Filipenses 2, capítulo 5, Paulo vai dizer, tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo. Pensa, Cristo agora, assim como Deus Ele é Deus. Agora abre mão de alguns dos seus atributos para nos alcançar. E porque Ele venceu, a sua igreja venceu. Só que agora a palavra que está sobre nós é diferente. Deus não quer que você morra numa cruz, porque isso já foi feito. O desejo de Deus é que você peça às nações e se coloque à disposição dEle para cumprir aquilo que está sobre a sua vida. E as nações, pode ser o seu bairro, pode ser a sua família,
Pode ser o seu trabalho, pode ser a sua empresa, pode ser a sua faculdade. Nós não podemos mais nos esconder, porque Satanás não está se escondendo. Querido, as portas do inferno não vão prevalecer. Porta não é instrumento de ataque, é instrumento de defesa. Quem vai bater a porta somos nós. Quem vai arrombar essa porta somos nós. Somos nós. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de que, eu não vou falar aquilo que o Rodrigo falou, uma oração subordinada, enviar o final, falei. Enfim, a fim de proclamardes com a finalidade, com o intuito, qual é o objetivo? Vocês são tudo isso, vocês são uma raça eleita, vocês são um sacerdócio de reis. Então vocês não apenas exercem sacerdócio, que é a comunhão com o Senhor, mas vocês governam. Vocês são um sacerdócio de reis. Vocês são uma nação santa. Em vocês não há impureza, porque Deus os chamou para a sua maravilhosa luz. Ele os chamou para ser santos. Vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. E tudo isso, todos esses adjetivos, eles têm uma finalidade: proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Eu e você fomos chamados de Deus para proclamar. Irmãos, não é para andar de cabeça baixa, eu sou um cristão. Não, é proclamar. A sua vida precisa ser uma proclamação. A sua vida precisa dizer de quem você é, a que veio e para onde está indo. Pede-me e te darei as nações por herança. Pensa, apóstolo Bud podia pedir muitos outros lugares, mas ele pediu o Brasil. E Deus o enviou para o Brasil. E hoje nós vemos a palavra da fé sendo pregada, sendo cada vez mais proclamada, curas acontecendo, manifestação de poder acontecendo. Querido, você viu o que aconteceu aqui quinta-feira, se você esteve aqui? O poder criativo de Deus em operação, pessoas sendo curadas da maneira mais maravilhosa que se pode acontecer, salvação acontecendo no meio disso. Isso é porque um homem decidiu sentar-se à mesa como um filho maduro e perguntar: pai, eu não quero ouro, eu não quero prata, porque eu sei que isso me segue, eu quero as Jesus vai dizer isso aos seus discípulos em Mateus capítulo 6. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não vamos buscar as demais coisas, elas se acrescentam à medida que você avança, à medida que você cresce, à medida que você assume o seu lugar no mundo. As bênçãos, elas vão te alcançando, é provisão de que você precisa. Busque o reino de Deus e a sua justiça. Ou melhor, você está no reino de Deus, então busque entender o país da onde você veio. E as bênçãos vão te alcançar. E ele vai dizendo, irmão Reagan no seu livro, e ele vai dizendo, ele estava pregando num lugar. Então ele pregava sobre salvação e cura. Pessoas eram salvas e eram curadas, mas ele ainda não tinha revelação do Espírito Santo, do falar em outras línguas. E então, quando ele recebeu essa revelação pela palavra de Deus e por pessoas que já viviam nesse nível de crescimento em Deus, ele começou a pregar sobre salvação, cura e batismo no Espírito Santo. E então ele começou a avançar e avançar. E aí ele precisava mudar-se para uma casa, e ele não tinha condições de ir para aquela casa. E então o Senhor disse para ele: o que você precisa? Eu preciso de uma casa, então você declare. E a dona daquela casa não queria vender a casa de jeito nenhum,
porque ela dizia que era uma casa da família. Ela não queria vender a casa. Mas ele começou a orar dizendo: Senhor, essa casa será minha. Essa casa é minha, essa casa é minha, essa casa é minha. Por quê? Porque havia um propósito. Essa casa é minha. Até que um dia, a esposa dele entra em contato com a dona da casa. A dona da casa decide vender. E ela conta o testemunho de que numa noite o Senhor falou para eles: essa casa não é de vocês. Essa casa é do pregador. E então, passou-se o tempo, ele precisava de um novo carro, Deus concedeu a ele um novo carro. Por quê? Porque o evangelho estava se expandindo através da vida dele, ele precisava ir para outros lugares, ele precisava de um carro melhor. Perceba, meu irmão, tudo aquilo que você precisa para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer, está chegando, vai chegar, mas você precisa dar o primeiro passo. Você precisa dar o primeiro passo. Você precisa caminhar em direção a isso. Amém? Eu e você somos pertencentes do reino de Deus. E assim como as nações pertencem a Jesus, e um dia elas vão pertencer a Ele por completo, porque os reis da terra vão se dobrar diante dele. Pela fé, eu e você já podemos viver na maneira do reino de Deus. O reino de Deus é agora, mas ainda será. O reino físico de Deus virá. Só que eu e você podemos viver agora desse jeito. Eu tenho certeza que você, como um filho de Deus, chegou em algum lugar e aquele lugar te trouxe algum incômodo. Um exemplo, você está na sua empresa e você vê que tem algo errado. E aquilo trouxe a você um incômodo. Ou você chegou na sua faculdade e muitas coisas erradas estão sendo propagadas. Isso gerou em você um incômodo. Sabe por que gerou em você um incômodo? Porque Deus chamou você para alterar aquele ambiente. De alguma forma. Ele te deu as nações por herança. Você é herdeiro. Você não é empregado que vive em busca de um salário. Não, porque você é filho de Deus. Você vive pelo propósito. Você já é herdeiro das nações. Porque eu e você reinaremos com Cristo, querido. Está lá no final, Apocalipse, eu já li, está tudo certo. Só que eu e você agora, no tempo presente, precisamos nos apossar daquilo que é nosso. Campo Grande nos pertence. E por intermédio de uma festa, eu tenho certeza que pessoas serão alcançadas. Porque elas vão perceber que felicidade não está atrelado à bebida, à prostituição. Não, felicidade está atrelada a quem você é. Nós somos felizes. E vamos proclamar a nossa vida. Vamos proclamar o reino de Deus através da nossa alegria. Nos dias 4 e 5 de agosto, Campo Grande vai ser tocado por uma alegria profunda. Porque nós somos herdeiros desse lugar. E não importa a potestade que atua nos ares de Campo Grande, ela vai precisar se render à verdade de Cristo Jesus. E ainda que o diabo faça barulho, ele não tem poder para atrapalhar aquilo que Deus está fazendo. E eu estou dizendo isso pelo Espírito, irmão. Nós não estamos fazendo uma festinha, por isso que nossa festa é abundante.
Juliane, você está usando o tema da festa por quê? Porque, irmãos, nós temos todas as nações representadas ali. E se você tem um chamado missionário, cada instante que você for, alguma nação vai te chamar a atenção. E é isso que Deus precisa. Que você se desperte para o seu chamado missionário. E agora eu falo com aquele que tem um chamado missionário. Seja missão transcultural, seja missão urbana. Se em você há um desconforto, há uma inconformidade no lugar onde você está, no trabalho que você está, na escola que você está, na faculdade que você está, é porque Deus te deu aquele lugar. Então se aposse dele e prevaleça, proclame o reino de Deus, porque você é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Não vamos nos acovardar. Nossa guerra não é contra carne e sangue, irmão. A gente vai tirar o maior número de pessoas do mundo, sim. E se a gente precisar de uma igreja maior, o Senhor vai dar o terreno do outro, terreno da frente, terreno da trás. Mas Campo Grande vai ser tocada pelo farol que se levantou em Campo Grande. O que você quer? Pede-me e te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Está na hora do diabo estar com medo mesmo. Sabe aquela coisa assim, tu acordou, o diabo, acordou, já era. Ei, irmão, você precisa ser conhecido no céu e procurado no inferno. O céu te conhece, mas o inferno também. Por quê? Porque você é filho de Deus. Deus exorta o mundo por seu intermédio. Deus levanta o caído por seu intermédio. Deus cura o doente por seu intermédio. Deus salva o perdido por seu intermédio. Deus dá uma nova vida a quem não tem vida através de você. Glória a Deus. Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.